vou aqui liberar o vídeo de vocês e já pegar a inscrição de quem já quiser falar primeiro. Nunca mais, né, gente? Yoshi, tudo bom? Olá, sejam bem-vindos online. Deixa eu liberar o som aqui. Quer ser o primeiro a falar, Yoshi? Você que morou na Argentina, sabe alguma curiosidade aí do filme para contar para gente? Eu Santiago quero, Mitre. eu quero sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Na verdade, assim, eu não vi toda a filmografia do Santiago Mitre, mas eu Fala mais vi... alto. o microfone desse negócio aqui é meio ruim, desculpa. Eu, não vi toda a filmografia do Santiago Mitre, eu sei que o último filme dele também foi um drama político. Também com Darim, né? Então, a gente tem várias questões com o Darim. Mas, É. deixa eu apresentar, essa é a Carol, minha namorada. Ela está fazendo mestrado na Argentina, então tá vivendo um pouco dessa experiência também. Eu vou fazer umas considerações gerais rápidas para não ficar segurando aqui o microfone. Então, assim, eu queria dizer que esse é o padrão de filme argentino classe A, tá? De que a Argentina produz muitos filmes como esses por ano, né? E apesar disso ser uma coprodução com a Amazon Prime, ser uma produção da Amazon Prime, desculpa, esses são os roteiristas, esses são os diretores de fotografia, esses são os diretores argentinos, né? Então, a gente vê que, tendo a perspectiva de que a indústria cinematográfica é, de fato, uma indústria, quando você tem investimento no setor, existe um retorno, sim, né? E toda essa qualidade técnica, eu acho que também é importante ressaltar, ela se dá pelo volume de capacitação técnica na Argentina, né? Então, existe, por exemplo, a ENERC, que ela é como se fosse uma escola da Ancine, por exemplo, né? Que é um ensino técnico de 3 anos, onde entram 20 pessoas por ano para se capacitarem como técnicos, e são os melhores técnicos da Argentina. Em Buenos Aires só existem tipo 20 escolas de cinema diferentes, entre públicas e privadas. Então, a Argentina é um país que, inspirado no modelo italiano dos anos 70, construiu uma base para o florescimento da indústria cinematográfica. O resultado disso é o que a gente vê hoje, né, de que são gerações e gerações que têm capacitação técnica nesse campo artístico, né? Então, dito isto, né, sobre as considerações particulares do filme, a gente estava aqui surtando do bom que é esse roteiro, né, do bem construído que ele está. Não é o único, de novo, existem muitos roteiros tão bons quanto esses sendo produzidos todos os anos na Argentina. Durante todo o filme, a gente estava tomando vinho, fumando cigarro aqui, e esse é o cheiro da Argentina, é o cheiro que a gente sente quando a gente está nesse meio dos cinemas e convivendo nesses lugares que eles habitam. Então, é um filme muito nostálgico. Eu que passei 7 anos lá, eu tenho uma sensação de familiaridade, sabe? De que realmente é um filme feito para os argentinos, de recobrar esse movimento nesse momento político específico, de fragilidade política, de lembrar dessas pautas. Queria dar um exemplo para vocês. Quando eu cheguei lá em 2013, eu passei no pavilhão da FAO de lá, que é a FADO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e é um pavilhão gigante, né, de escola pública, de universidade pública. Então, é um pavilhão gigante, daqueles
enorme, sei lá, deve ter 20 metros por 20 metros. E quando eu entrei lá para fazer como se fosse o vestibular da faculdade, tinha um cartaz que, sem brincadeira, tinha tipo 12 metros por 12 metros, com fotos de 200 desaparecidos daquela faculdade, com um texto enorme, recobrando as mesmas pautas: verdade, justiça e memória. E esse é uma frase que é repetida a todo momento. As mães da Praça de Maio, elas sempre estão presentes politicamente, e é muito feliz ver esse filme nesse momento em que Em que a gente está com eleição e a gente tem 2 minutos para começar o debate com os presidenciáveis. Vamos tentar ouvir outras pessoas também, porque senão o pessoal vai abandonar. Vou te agradecer super, Yoshi. Quem quiser continuar aqui, pode continuar. Mas só para a gente poder ter chance também de ouvir mais pessoas. Brigadão! Doutor Luiz, depois meu pai, depois quem quiser falar, enfim. Bom, eu não vou falar sobre o aspecto técnico, porque isso aí é importante, enfim, não é o que eu queria falar. Eu queria conversar um pouco sobre duas coisas. Primeiro, que os militares não podem, em hipótese alguma, fazer julgamentos, sejam eles quais forem, sobre outras pessoas. E, bom, eles deveriam ter sido julgados por um tribunal militar ou um tribunal civil. Do momento em que as vítimas foram civis, eu acho que está certo que o tribunal seja civil. Mas, eventualmente, gostaria de ouvir outras opiniões. Agora, se o pessoal supostamente aqui no Brasil, por exemplo, em que havia movimentos revolucionários que teriam feito várias vítimas entre os militares, esses não poderiam ser julgados por um tribunal militar. Se eles tivessem sido julgados por um tribunal civil, simplesmente por assassinato, por tentativa de assassinato, eles teriam recebido seus 30 anos de cadeia e não estariam, muitos deles, agora, até na política como estão. Então, é o que eu queria dizer. Os militares meteram os pés pelas mãos em todo esse assunto. Aqueles que estavam revolucionários, se fosse lá que nome tivessem, fazendo destruição de bens públicos ou enfim, de instalações militares ou o que fossem, se eles tivessem sido julgados por um júri normal de um tribunal civil, eles estariam cumprindo pena e não estariam soltos aí agora. E aqui no Brasil, nós teríamos que discutir se foi o que foi melhor, foi o julgamento argentino ou foi aqui a anistia mútua, total e ampla que foi determinada. A anistia impediu o julgamento tanto de criminosos militares como de criminosos revolucionários. Era o que eu tinha que dizer. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Pai, depois quem? E eu vou pedir desculpa para o Yoshi, porque eu pensava que era às 9, não, é 9h30. Depois você se inscreve de novo. Desculpa. Pai, Miriam, Aquila, a Bárbara também escreveu um pouco. A Vera, ok. Então pode falar, pai. Boa noite a todos.
Bem, Boa noite. eu achei que a produção foi muito mão de vaca. Uma história com essa envergadura deveria usar um cenário muito mais adequado e não tão tímido e pobre como que foi usado. A sala de julgamento parecia mais uma sala de uma igreja, né? Não estava adequado. O desafio que a Justiça e o Ministério Público argentino estavam enfrentando merecia uma instalação melhor. É mais ou menos como os dois filmes, Julgamento de Nuremberg, na primeira produção com Spencer Tracy, né, foi uma coisa sem glamour nenhum, muita interpretação. Mas o segundo filme, com Alec Baldwin, foi um filme glamouroso, grandioso, né, não teve mão de vaca ali. Então, eu acho que mereceria, né, mais consideração, né, ao evento político, que foi o maior evento político que aconteceu na história argentina, além dos 30 mil desaparecidos, né, e dos 550 campos de concentração que teve a Argentina, dos 500 bebês desaparecidos, só 105 foram identificados, né? Então, quer dizer, no Brasil, só 500 foram desaparecidos, né? Apesar de 20 mil terem sido presos, né? Então, quer dizer, a dimensão do drama argentino é superior a tudo, né? Só se compara realmente a uma questão do Vietnã e outras guerras, né, loucas do mundo, né? Então, eu acho que aí, né, poderia ter apertado mais. Darim é insuperável, incomparável, inigualável, tudo que você se imaginar com a letra I, né, você atribui ao Darim a interpretação e assim por diante, né? Os outros atores também menores, mas também saíram muito bem, né? O filme é tenso, né, é instigante, provocante, é incrível, incrível, incrível. Parabéns a todos, né? E nessa época, 85, nós estávamos preocupados exatamente com uma questão aqui de eleições, né? Em 85 você elege vários governadores contra o regime militar, né? Era o governo do João Batista Figueiredo, aquele que gostava mais de cavalo que de gente, né? E ninguém faz uma referência à Guerra de Malvinas, que realmente foi a grande responsável, né, por um desastre, né? E, ao mesmo tempo, os militares perceberam que ela poderia se transformar num grande lance para salvar a ditadura militar. Não salvou, foi um desastre, né? A Argentina não tinha equipamento para guerra nenhuma, foi um desastre, né? Oficiais que batiam e torturavam, quando foram para Malvinas, né, se ajoelhou diante da tropa inglesa. Para vocês terem uma ideia, né? Eram leões para o povo e, diante do inglês, era uma ovelha. Isso é lindo demais, né? Realmente, como que mostra o verdadeiro caráter daquela tropa, né? Daquela força armada. E não sobrou para ninguém. Marinha, Aeronáutica e Exército, todos fizeram fora do piniquinho, né? Então, dançaram, foram julgados, certo? Então, realmente, Guerra Malvinas de 82, nós também estávamos preocupados com um monte de outras coisas, né? Até teve outras besteiras aqui, atentado lá do Rio, aquele negócio todo, né? Então, dizer, o Brasil sempre estava preocupado com questões intestinas, com crises intestinais, inclusive, né? Então, você imagina, né, a defecção que tinha por aqui, né? Enquanto que a Argentina estava envolvida com questões muito maiores, né? A Argentina é a referência. O Brasil é um país caboclo. Obrigado. Obrigada, pai. Agora é a Vera. Bom, eu já falei a beça antes, não vou falar muito, não. Eu só vou falar assim, que eu amei a peça de acusação, né? Eu acho que é o ponto alto do filme, na hora que ele lê. Eu acho que tem, assim, que nos redime, mas que coloca nos devidos termos também o que aconteceu aqui, mesmo que aqui não tenha havido esse julgamento, mesmo que a história tenha sido um pouco diferente, porque em 76, que já estava havendo uma rebelião lá de esquerda na Argentina, mas já tinha havido Allende, já tinha havido Chile, já tinha a revolução aqui, o golpe aqui do Brasil já estava desde 64, então já havia toda uma rebelião contra essa ditadura americana, contra essa coisa de dominação. Mas no Brasil, quando aconteceu,
Não tinha nada disso, não tinha nenhum guerrilheiro fazendo nada. Havia, assim, uma tendência à reforma agrária, que o Jango assinou, havia, assim, coisas altamente revolucionárias no bom sentido, né? Miguel Reis, havia todo um movimento de progresso, de mudança de paradigma, e os militares, né, associados com os americanos, disseram que tudo era comunista, que não era, não tinha nada disso, e fizeram o que fizeram, né? Violaram os direitos, mataram pessoas, não importa se foi menos, se foi mais, a gente não sabe, na verdade, de todo mundo. Eu acho que até o fato de ter havido a Comissão da Verdade influiu nisso tudo que está acontecendo agora, porque a preocupação deles é mudar a narrativa, mas não tem narrativa. Eu acho que, como eu falei no início, esse filme bota no real, sabe? No real. O que aconteceu? Né? O que estava acontecendo? Então, sendo que aqui é pior, porque não foi uma reação porque tinham subversivos, guerrilheiros. Não, foi uma reação porque tinha um monte de panaca querendo poder, querendo se associar assim, a essa hegemonia americana, querendo se dar bem. Tem muitas histórias, tem os livros do Hélio Gaspari, algumas coisas que contam o que aconteceu, né, de verdade. Então, eu acho que esse filme, a leitura da acusação e o que a gente está vivendo agora com essa eleição, porque o que eles queriam? Mudar toda essa narrativa, né? Dizer que não foi golpe, ensinar tudo errado para as crianças, escolas cívico-militares, essa palhaçada toda. Então, nessa eleição, se o Lula for eleito, a gente vai estar dizendo um não para esse reacionarismo, né? Então, é isso, só isso. Muito bem. Lídia, seu microfone está desativado. Eu vou ler, obrigada, Vera. Eu vou ler o que a Bárbara escreveu, porque o áudio dela está com problema. Ela falou, não sei se conseguirei falar, meu microfone continua ruim, mas o filme é de uma importância atroz para o que estamos passando no Brasil. A frase mais chocante foi no texto do procurador, quando ele defende a condenação e diz algo como, a não ser que todos os argentinos tenham perdido, exatamente. Espera aí, só um minutinho que meu mouse está ruim. Ixi, espera aí, só um minutinho. A não ser que todos os argentinos tenham perdido a noção de justiça. Não foi bem isso. Me faz pensar demais nos mais de 500 milhões de votos que Bolsonaro teve no primeiro turno. Alguém sabe repetir a frase exata, dita? Aí a Miriam falou, entendi algo assim, a menos que os argentinos tivessem regredido a uma noção de justiça tribal. É isso aí. Então, agora é a Miriam, né? E depois o Áquila... Eu não me inscrevi, não. Você que me inscreveu. Então tá. Porque quando eu fico eu só vou falar uma coisinha passando. pequenininha. Eu realmente não tenho muitas condições de falar agora, porque na época em que começou a ditadura aqui no Brasil, né, eu primeiro era menina, mas como a ditadura durou muito tempo, eu tive tempo de crescer, entrar na faculdade e participar do movimento estudantil. Então, isso tudo que eu vi hoje me emociona demais, me aperta muito o coração. Esse negócio de dizer que aqui morreu menos gente, se morreu um, já vale por todos, não é para morrer nenhum. Foi uma barbaridade. Eu perdi amigos da universidade que sumiram e que eu nunca mais vi, e nem os pais deles, nunca mais souberam deles. E isso, para mim, uma morte já é o suficiente para a gente condenar esse tipo de governo, entendeu? Então, eu fico muito emocionada, eu fico arrasada, eu estou morta de medo, eu não tenho conseguido dormir direito, porque eu tenho muito medo que aconteça de novo uma coisa assim. E quando eu vejo as pessoas
que eu chamo de narcísicas, dizendo: eu não voto no Lula porque ele me traiu. Eu não voto no Lula porque... Olha, não é votar no Lula. Essas pessoas não têm noção, elas estão pensando em si. Elas não estão entendendo o geral, o bem comum. Não é votar no Lula, não é votar no PT, é votar contra a ditadura. E podem falar do Lula o que quiserem, mas ele aceitou a justiça injusta que lhe fizeram, ele foi preso, ele não fugiu. A Dilma aceitou aquele golpe e saiu sem reclamar, não houve nunca um incentivo a qualquer coisa de vamos fazer uma rebelião, vamos às ruas. Nunca houve isso, eles respeitaram, apesar de terem sido injustiçados. Fizeram mal feitos? Provavelmente sim, nem que tenham sido coniventes. Mas não é isso que está em jogo agora. O que está em jogo é que, se a gente não votar no Lula agora, daqui 4 anos a gente não vai votar em ninguém, porque vai ser uma ditadura. Entendeu? Então, a gente não pode deixar de votar no Lula agora. E eu não admito, e olha, eu estou tão assim, feroz, que eu não vou ter paciência com quem votar nesse energúmeno, que eu não falo o nome dele, é um energúmeno, um canalha, um psicopata, cheio de psicopata em volta. Então, só tem 2 coisas. Quem vota nesse sujeito ou é ignorante, daquela ignorância ignorante mesmo, e eu não estou falando de gente pobre, semi-letrada, não. Eu estou falando de gente que tem uma apreciação do mundo totalmente deturpada, só vendo um pedacinho pequenininho, sem considerar os outros todos que existem por aí. Ou então é mau caráter. Não tem saída para mim. Ou é ignorante ou é mau caráter, porque esse homem é indefensável. Então, desculpem, mas a minha emoção, eu estou com taquicardia aqui, porque esse filme várias vezes eu chorei. Então, eu não tenho nem mais o que falar. Eu só peço desculpas pelo excesso, estou excessiva, perdão. Bravo, Miriam. Bravo, Miriam. E não imagina, Miriam. Parabéns, que maravilha. Não, você falou por todos nós, meu Deus. Para Lília, um escrito que eu fiz sobre negacionismo e sobre Kurt Schneider, que foi um psiquiatra alemão. Eu li seu escrito, eu li. Depois comenta, agora não. Tá bom. Obrigada, obrigada. Agora é o Áquila. Quem mais quer se inscrever? Que quando fica grandão eu não vejo. A esposa do Yoshi, beleza. Então, Áquila, depois eu fico sabendo seu nome. Eu também não me inscrevi, mas como eu sigo instruções, estou aqui falando. Olha, filme, quer dizer, a Miriam falou de uma maneira, quer dizer, ela expressou o que eu queria dizer de uma maneira melhor do que eu faria. Foi muito lindo, muito bonito. E eu acho que o filme aproveitou uma oportunidade de denúncia como linguagem, como discurso, né? Quer dizer, ele narra as atrocidades e usa o tribunal como pretexto, né? Quer dizer, ele usa o tribunal como pretexto para narrar essas atrocidades. Como é que você poderia fazer um filme onde se narrasse isso tudo de uma maneira suportável, né? Quer dizer, entrevistando cada vítima. Eles foram muito hábeis e ardilosos mesmo em conseguir esse recurso. O filme é simples, né? Eu acho que às vezes parece um pouco um filme americano, assim, Todos os Homens do Presidente. Quer dizer, ele vem na tradição, que, aliás, eu gosto muito de filme de tribunal, né? Mas isso não importa pelo recurso que ele teve para recurso de denúncia, né? Quer dizer, não deixar esquecer, denunciar, e uma denúncia muito clara, compreensível, qualquer um entende. Foi muito bom ver esse filme. Obrigado, Lília. Obrigada, Áquila. É uma
vive inspirado também, né? Semana passada a gente assistiu o Amigo Secreto, Amigo e aí secreto. tinha aqueles... Opa, estão me ouvindo? Estamos. Então tá. E aí também tinha aqueles jovenzinhos ali, né, fazendo investigação, tudo. E eu pensei em passar o Amigo Secreto porque eu tinha assistido a Argentina, né, 1975. Tem muito essa coisa, que é como aquela série com a Viola Davis, né, ou aquele outro também, da Igreja Católica, né, e aí por trás é a ditadura, né. Mas agora é a Carol, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Então, eu fiquei pensando muito nisso que vocês estavam falando da narrativa, né? A gente comentou isso durante o filme. Eu acho que não é à toa esse filme ser feito nesse momento histórico, nesse 2022, né? E é óbvio que a gente, enquanto brasileiro, nesse contexto que a gente está vivendo agora, a gente se identifica demais e faz muitos paralelos, né? Entre o que acontece. E isso é muito assustador, né? Porque a gente pensar que isso tem quase 30 anos e a gente está vivendo situações muito similares. E o que a gente faz com isso, né? E eu acho que todo o tempo eles jogam com essa guerra de narrativas, né? Acho que principalmente o personagem do Sub, né? Do amigo do Sub do Darim, que eu nunca lembro o nome dele, que é um ator genial. Ele faz esse jogo da guerra de narrativas porque ele é o cara que, em dado momento, o personagem do Darim fala: eu não vou para a TV, eu não vou fazer isso, faz o que você quiser. E ele assume esse lugar de ir para a TV porque ele entende que esse lugar narrativo é importantíssimo. E aí, é a segunda vez que eu vejo o filme, eu vi o filme no cinema, lá em Buenos Aires, como detalhe, só queria dizer que é muito incrível assistir isso no cinema, em Buenos Aires, e ver o público todo aplaudir no final da cena do julgamento. Assim, foram poucas situações na minha vida em que eu vi público aplaudir cena no cinema, em uma sessão que não tivesse equipe, etc. Né? Acho que a única vez que eu vivi isso foi com... Ai, gente, como é que é aquele nome daquele filme com a Sônia Braga? Que fez muito sucesso aqui no Brasil. Homem-Aranha. O Segredo do Homem-Aranha, do Cunha. Acho que a única vez que eu vivi isso foi com Aquários, aqui no Brasil. E quando eu vi Aquários também, o público todo foi abaixo. E lá na Argentina, agora, tem 2 semanas eu assisti o filme e no final do julgamento, naquele momento que tem um aplauso silencioso, o público todo foi abaixo aplaudindo. Isso é muito lindo, porque eu acho que se dá um pouco a dimensão política que esse filme tem nesse momento histórico, né? Falando um pouco de um lugar técnico, eu não sou... Bom, eu estudei cinema, mas eu não sou de cinema, eu trabalho com teatro, eu trabalho com dramaturgia, então eu olho muito para o roteiro do filme. E eu acho... que não dá para a gente jogar fora essa dimensão técnica, porque é um roteiro muito bem feito que faz com que a gente se conecte e a gente queira assistir até o final algo que poderia sair como chato, que é um julgamento. Né? E eu acho que eles têm vários recursos muito bons, mas um que hoje eu assisti com mais atenção é o papel do filho do personagem do Darim e o da mãe do outro personagem. Eu acho que são 2 âncoras para o público muito que representam 2 aspectos muito diferentes, né? O filho como esse sujeito que não tem muita capacidade de entender o julgamento, mas que vai escutando os discursos de dentro de casa, mas que não viveu a ditadura porque ele é muito jovem, e a mãe, que é um sujeito que vem desse círculo militar e que está muito limitada dentro da visão de mundo dela. Né? Então, a gente também acompanhar a narrativa de certa forma, a partir dessas 2 perspectivas, e ter essas 2 perspectivas como uma âncora enquanto espectador, de vez em quando elas voltarem para a gente, é muito fundamental para que o filme funcione. É pequeno, mas eu acho que é uma ferramenta de roteiro muito boa. Eu acho que uma outra coisa que eles fazem muito bem é esse tom de humor. Né? Depois da cena muito pesada do julgamento, que todo mundo sai chorando naquela cena na cena final, né, da acusação, quando ele lê a acusação toda, inclusive esse é o texto da acusação real do personagem, né, que é fabuloso, eles resgatam esse texto, o cara é um gênio, ele entende o papel que ele tá cumprindo nessa guerra de narrativas para escrever um texto que impacte daquela forma, e aí a cena seguinte é essa cena super levinha e super engraçada com o filho do personagem do Darim, vendo os juízes, e é uma cena que
enquanto peça do roteiro é supérflua, você pode tirar ela, ela não acrescenta nada, mas que deixa, que alivia a gente do peso que foi a cena anterior e dá você tira aquele peso das costas, você dá uma, ai, tá, agora eu consigo continuar assistindo o filme, né? Eu não preciso desligar isso aqui e ir embora. E isso é uma ferramenta muito fundamental de roteiro, porque se o filme é muito denso, a gente existe. A gente, mesmo que não seja sair da sala, a gente tem um mecanismo de defesa que, em dado momento, quando aquilo começa a fazer muito mal para a gente desliga, o cérebro vai para outro lugar. Eu acho que os roteiristas são muito bons nesse sentido, de todo o tempo estar jogando com um tema muito pesado, mas criando situações de fazer a gente rir, de transformar isso em uma coisa leve. Aí eles conseguem carregar a gente por essa narrativa de 2 horas que a gente nem sente, né? É muito legal, é o que o Átila falou também, né? Mas eu acho que o garotinho é como se fosse meio um alter ego dele, porque ele tem a minha idade, 43. Então, ele deveria ter a idade do garoto, em 85, né? 6, 7 anos, por aí. Aí, então, ele meio que contando, né? A partir do ponto de vista dele, porque o garoto, ele começa a contar a história lá, de escrever, né? Como se estivesse fazendo um roteiro, né? E aí fica aquela coisa meio metalinguagem, todo mundo querendo construir a história que o garoto vai contar, né? Mas queriam saber, e aí, você ficou sabendo ou não, né? Não, vocês queriam saber, tem sentença, né? Outra coisa que eu queria comentar também rapidinho, o Menem, depois, na década de 70, concedeu perdão para um monte de, como diz meu pai, vagabundos, né? Enfim. Depois a Kirchner voltou atrás, ou seja, a luta tem que continuar, porque é cíclico, né? Essa galera volta, e essas narrativas, elas somem antes de gerações mudarem, entende? Então, tem que ser constante, é constante. As pessoas não lembram das coisas que a gente viveu na infância. Pô, eu lembro quando eu cheguei aqui, minhas amigas comunistas falando, não, porque eu pintei o rosto de verde e amarelo para tirar o Collor, e elas achando que isso era um orgulho, assim, delas irem para a rua. Eu falei, minha filha, vocês foram um bando de ovelhinha de Rede Globo, que mandou todo mundo pintar a cara, igualzinho votou no Collor, e depois fica lá achando que era, né? Enfim, a esquerda estava lá, cobrando o tempo inteiro, né? E não pintava a carinha de verde e amarelo, não. Enfim, essas coisas. Eu vivi isso, né? Mas eu vivi do lado esquerdo. Então, tipo, quando eu ouço a galera que entra na política depois, elas ficam tentando assimilar aquilo que elas até viveram, mas elas eram crianças, né? Então, tipo, eu acho que o trabalho do diretor foi esse também, né? Uma coisa dele de contar a história que ele viu acontecer, né? Pode falar, Aquila. O Yoshi também, Sérgio, eu estou aqui inscrevendo a galera. Pode falar, Aquila. Eu gostei muito a ideia de você pôr elementos jovens simbolizando mudanças, né? Inclusive o próprio filho que simboliza mudança, né? E toda a equipe jovem, né? Foi muito interessante isso. E também eu quero aproveitar para convidar todo mundo para sábado verem uma cantora especialíssima que se chama Sunny Oliver. Ela é petropolitana e ela vai cantar... Esqueci o nome. Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues, como gente grande. Ela canta e vai ser um trio, piano, bateria e voz. Aí venham, tragam a família, vai ser lindo. Na Casa de Petrópolis. Na Casa de Petrópolis, às 19 horas. Isso. Tem que chegar antes para comprar a entrada. Beleza, obrigada, Aquila. Está na hora do debate, né? Temos 4 minutinhos. O pai se inscreveu. Eu estou inscrevendo o Yoshi e o Sérgio, mas o pai que se inscreveu. Pode falar, pai. Depois o Yoshi e o Sérgio. Só lembrar, Malvinas, a guerra, fez 40 anos. Em 82, né? E em 82 nós estávamos elegendo 4 governadores independentes contra a ditadura militar. Em 85, o grande julgamento aí do filme, né? A gente estava envolvido com a morte do Tancredo e a posse do Sarney, que se deu em 15 de março, e esse julgamento iniciou em fevereiro, né?
Então, realmente, o Brasil não sabia o que acontecia fora, né? O que estava acontecendo fora. Só sabia das suas cólicas intestinais. Valeu. Muito interessante. É. Obrigada, pai. Obrigado. Sérgio, depois o Yoshi. Hora do debate. Eu achei interessante uma menção feita, já não me lembro exatamente por quem, que logo no início, quando está formando ainda a equipe, como é que eles iam proceder no levantamento de informações, alguém falou que a classe média argentina era predominantemente fascista. Eu acho que isso tem uma certa semelhança com o Brasil. Uma certa semelhança. Verdade, verdade. Bem observado. Pessoal, eu vou para o debate. Tchau, eu estou aflito com o horário. Tá bom, tá bom. Eu vou transmitir por aqui também, para quem quiser acompanhar por aqui. E como é que a gente faz? É só continuar no Zoom. Ah, é? Ainda não começou, não. Ainda está passando novela. Tá bom. Não, eu vou sair aqui que eu quero ver o computador. Ô, Lília, a Bárbara falou de um filme que eu já li a respeito, A Onda. A Onda, isso! Pois é, de repente a gente podia passar aqui. Semana que vem, porque o trabalho tem que ser Maravilha. constante. A Vânia também pediu esses dias. A gente assistiu já, mas é necessário a gente ver. Eu não assisti. Eu já li a respeito, mas nem sempre eu... É muito bom. Né? Porque, na verdade, quando o Lula não levou no primeiro turno, porque eu tinha uma certa esperança, eu, no dia seguinte, na segunda-feira, eu acordei e a primeira coisa que me veio à cabeça é assim, como os libertários, os progressistas da Alemanha devem ter acordado no dia seguinte à eleição do Hitler para o Terceiro Reich, né? Menina, eu estava me sentindo assim, eu fiquei assim, Ave Maria, como eles não devem ter sido, até porque o pai do Wolfgang, ele foi contra o Hitler o tempo todo, né? Ele escondeu os judeus em casa, etc. e tal. Aí eu fico imaginando o sofrimento dessas pessoas, que eu estava sofrendo um tiquinho assim, porque lá já estava instaurado, né? Na relação, eu estou falando em relação ao sofrimento da segunda-feira, porque agora eu espero que nessa segunda-feira eu vou acordar toda feliz e mais, a gente não pode desfazer os grupos, a gente tem que continuar militando, a gente não pode parar de militar. Com certeza. Isso mesmo. Com certeza, que isso Então, não é contra o governo, não. É contra... Não é para eleição, isso é para sempre. A gente tem que aprender. É, isso aí. Olha, quando o Perverso passar, eu queria sugerir um filme, Miriam, você vai... Talvez vocês já tenham visto, tem nada a ver com a política e tal, mas que é Incêndio. Vocês viram, assistiram? Eu quero passar esse filme. Gente, começou. Muito bom. Eu vi, muito bom. Muito bom. Muito bom. Começou? Começou. Então, fiquem aí, a gente volta a falar no intervalo, beleza? Vamos. Vou desativar o som de todo mundo e depois a gente volta no intervalo. Tá bom, tá Ok. bom. Beijo. Para administrar como quiser. A gente pede, claro, que cada um aguarde que o outro conclua para então começar a falar. Vamos começar. Pelo sorteio, quem abre este bloco é o candidato Jair Bolsonaro, do PL. Candidato, por favor, o senhor pode começar o debate. Luiz Inácio, assumindo em 2019 um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos, e grande parte herdado do governo do PT.
Mas mesmo assim, com pandemia, com falta d'água e outras crises, nós concedemos reajuste para os aposentados e majoramos também o salário mínimo. Tanto é verdade que nós reajustamos, acertamos a economia, que eu posso anunciar que a partir do ano que vem o novo salário mínimo será de R$ 1.400. Mas ao longo dos últimos dias, Luiz Inácio, o seu partido foi com toda a vontade na televisão e nas inserções de rádio dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar as aposentadorias e também que eu ia acabar com o 13º, com as férias e com as horas extras. Tu confirma isso? Fim do 13º, fim das horas extras e também das férias? Bem, antes de responder a pergunta, eu quero começar a cumprimentar o povo brasileiro e agradecer primeiramente a Deus por me conceder essa chance de fazer esse debate para disputar as eleições no dia 30 de outubro. Quero agradecer ao povo brasileiro que votou em mim no primeiro turno e quero dizer para vocês que eu não estou aqui me representando e não estou aqui como candidato só meu. Eu estou aqui em nome de 10 partidos políticos, estou aqui em nome de toda a sociedade brasileira que defende a democracia, estou em nome das mulheres que são vítimas do feminicídio e da agressão masculina, estou aqui em nome dos trabalhadores brasileiros, dos estudantes que têm esperança de poder um dia se tornar profissionais e poder criar sua família, estou aqui em nome do povo negro, estou aqui em nome de todos aqueles que amam a liberdade. Por isso, eu agradeço e quero lhe cumprimentar, Boni, e agradecer a Globo por mais desse debate. Eu não sei o que o nosso adversário, o meu adversário está vendo, porque a verdade nua e crua é que o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou. A verdade é que durante o meu governo eu aumentei o salário mínimo em 74% e ele não aumentou o salário mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos do que a inflação. E agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Eu quero que o candidato diga claramente por que durante 4 anos o senhor não aumentou o salário mínimo. Nós concedemos reajustes ao salário mínimo, no mínimo igual à inflação. Agora tivemos uma pandemia pela frente, uma crise mundial. Então fizemos o possível. Agora, a pergunta que eu te fiz, que você espalhou pelos TVs e rádios pelo Brasil, você não respondeu. Você continua afirmando que eu vou acabar com o 13º, com a hora extra, tá? E também com as férias? Responda a pergunta. É isso que você massacrou durante o... Eu não vim aqui para responder para o candidato. Eu vim aqui para conversar com o povo brasileiro. E quero dizer ao povo brasileiro alto e bom som. Durante 4 anos, esse homem governou o país e não deu 1% de aumento de salário mínimo. Esse homem governou 4 anos e não deu um aumento para a merenda escolar, que hoje é de apenas 36 centavos. Essa é a verdade. E isso o povo sabe, porque o povo está sentindo na carne. O povo sabe que está passando fome, o povo sabe que está desempregado. E, portanto, eu estou muito à vontade para repetir, não houve aumento do salário mínimo. Houve apenas uma reposição inflacionária e não houve aumento da merenda escolar. Essa é a verdade que está nos números. Então, ele, como não responde, ele não quer dizer que não determinou que o programa eleitoral do partido dele falasse mentiras, como que eu não iria mais reajustar o salário mínimo, que eu não ia mais reajustar a aposentadoria e que eu ia caçar férias, 13º e hora extra. Mentiroso. Por que ele fala que você não ia fazer isso? Porque estaria reforçando uma mentira dele. Nunca eu falei isso. E ele fala para influenciar pessoas mais humildes, em especial algumas regiões do Brasil, que eu ia acabar com o 13º, com as férias,
com a hora extra. Mentiroso. Não vai responder? Não vai responder sobre os teus programas eleitorais gratuitos? Primeiro, o povo brasileiro sabe quem é mentiroso. Hoje eu vi uma revista de fatos dizendo que ele mentiu 6.489 vezes durante o seu mandato. Só no programa de televisão dele, nós ganhamos 60 direitos de resposta por conta das mentiras deles. E eu queria só dizer ao candidato que eu não tenho tempo de ficar vendo programa de televisão. Eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho que andar as ruas desse país, eu tenho que conversar com o povo. Eu não fico dentro do Palácio do Alvorada ou dentro do Palácio sem trabalhar, vendo televisão. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Agora, o povo sabe que você prometeu muita coisa que não cumpriu. Inclusive a questão do imposto de renda, que isentar o pessoal do imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$5.000 o imposto de renda. E mentiroso, ele sabe quem é. Tive pela frente uma pandemia. O mundo todo sofreu na economia. Nós não deixamos de lado os aposentados. Não deixamos de lado o salário mínimo. Fizemos a nossa parte, mais ainda, Lula. Você se comporta como o pai dos pobres, mas em 2020, para atender os pobres que foram obrigados a ficar em casa, nós demos o auxílio emergencial de R$600. Gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família para atender os mais pobres. E você, com seus governadores, estimulava que medidas restritivas fossem impostas junto à população pobre para ficar em casa. Se não a gente colaborar, trabalhar, os pobres têm uma situação bastante difícil. Lula não vai responder? Eu vou, segundo... Você não vê programa eleitoral, Lula, você manda fazer. Você não sabe a mensagem que está dando para o povo, você não dá bola para isso, você não sabe de nada. 13º, férias, hora extra. Eu vou acabar mesmo, Lula? Fala sim ou não. Concorde ou não com o teu programa eleitoral gratuito. A última vez. Fala, Lula. Fala, Lula. Vem cá, fala aqui. Vai na minha frente, fala aqui. Olha para minha cara e fala. Parece que o meu adversário está descompensado. Porque ele é o samba de uma nota só. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro, que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de resposta das mentiras que ele conta. É isso. Lula, você sabe que o sistema todo está contra mim. Eu peço, por favor, que fiquem quietos aí. Eu vou pedir, por favor, que os convidados assessores não se manifestem. Por favor, guardem silêncio, por favor. O sistema todo está contra mim. Grande rede de televisão, uma aqui. Tá? Tribunal Superior Eleitoral, quase todas as queixas dão a seu favor. Inclusive a questão das inserções das rádios, Lula. O TSE toma conta de tudo. Agora, quando chega numa hora de me atender, por inserções que teu partido, em parte, roubou, porque você quer roubar a nossa democracia através dessas mentiras, através dessas inserções. O TSE, inclusive, vai investigar a mim e ao partido. Ou seja, essas 6.000 e poucas mentiras estão na tua cabeça. Você não conta nenhuma aqui. Você não conta nenhuma mentira aqui. Está na tua cabeça. Lula, para de mentir, Lula. Para de mentir. Está ficando feio. Eu acho que o presidente Bolsonaro, se quiser um tempo, eu dou para fazer uma reunião com a sua equipe. Porque se você não tiver outro assunto para falar, você reconheça na frente do teu público e na frente da televisão de que a imprensa diz textualmente que o presidente Bolsonaro é o maior mentiroso da história do Brasil, mentindo 6.498 vezes, fora a campanha das mentiras. Então, é o seguinte, presidente, diga um pouco a verdade. Se quiser um tempo, eu dou um tempo, descansa e converse com a sua assessoria para a gente ver se faz um debate aqui, pensando no futuro desse país. Eu estou querendo saber claramente o seguinte: por que você não deu aumento real ao salário mínimo? E eu vou dizer, eu dei 74% de aumento real ao salário mínimo. É isso.
Mas vamos lá, já que você se julga o pai dos pobres e a tua economia tão bem, por que você pagou tão pouco aos beneficiários do Bolsa Família? Em média, R$ 190 em valores corrigidos. Por que, Lula? R$ 190 em média. Começava com R$ 40 e mais ainda. Se uma pessoa dessa arranjasse um emprego, perdia o emprego. Ela passou a ser uma escrava do teu programa chamado Bolsa Família, atrás de votos. Nós fizemos o contrário de você. Multiplicamos por 3 esse valor, para no mínimo R$ 600. E se porventura alguém quiser arranjar um emprego, não vai perder o emprego, ainda vai ganhar mais R$ 200. E deixo bem claro, Lula, por que a sua bancada, na Câmara dos Deputados, quando nós criamos o Auxílio Brasil, todos os deputados votaram contra a criação do Auxílio Brasil? Por que, Lula? Responda aí. Olha, só não aprende quem não quer. É uma bobagem comparar o Bolsa Família com o Auxílio Brasil, porque o Bolsa Família era apenas um dos programas da política de distribuição de renda que nós fazíamos. Eu estou dizendo, além do Bolsa Família, a gente tinha as condicionantes da criança estar na escola, da mulher dar vacina nas crianças, da mulher fazer o tratamento do parto, a gente dava programa de compra de alimento da agricultura familiar, a gente tinha o PNAE, a gente fazia cisterna. Era um conjunto de políticas públicas, um programa Luz para Todos que custou 20 bilhões nesse país, levando energia de graça para as pessoas que viviam na escuridão. Não era só o Bolsa Família, era um conjunto de programas que fez com que, no meu período de governo, a economia brasileira vivesse um dos melhores períodos da sua história. É isso, é apenas isso. No meu governo, o PIB crescia em média 4%, no dele cresceu 1%, ou seja, é uma vergonha, é simplesmente uma vergonha. Ô Lula, mentindo novamente, o programa Bolsa Família juntou um grande número de outros benefícios que vinham de outros governos. Você juntou tudo, não fez nada, criou o Bolsa Família. Não fique inventando. Outra coisa, cresceu 1%. O mundo caiu em média 9% durante a pandemia. Naquele ano 2020 nós caímos 4%, depois recuperamos. Vamos para um PIB pequeno, mas positivo. Agora, Lula, por que em 2015, 2016, governo do PT, o PIB caiu 7% no Brasil e tivemos 3 milhões de pessoas que perderam seu emprego? Qual foi a crise de 2015, 2016, Lula?